Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do NamiCast. Estamos aqui falando diretamente da Acigra, a casa de quem empreende, que fica aqui no coração da cidade de Gravataí. Eu sou a Camila Silveira, coordenadora do Núcleo Acigra de Mulheres Empreendedoras, o NAMI, e nós juntas aqui criamos um espaço de apoio e crescimento para as mulheres frente a esses negócios. Hoje nós estamos aqui com duas nucleadas super especiais para falar um pouquinho dos seus negócios. Hoje nós estamos aqui com a Caroline Boff, que é mãe da Maria Clara, esposa do Daniel, advogada há 15 anos, pós-graduada pela URGS e mestre em Direito pela PUC, especialista em Direito Civil e Direito Tributário, empreendedora e dona do seu próprio escritório, localizado aqui em Gravataí, membro do NAMI e também do BNI. Olá, é um prazer estar aqui. Gostei muito do convite, estou muito feliz. Também está com a gente hoje a Daniele Bonizoni, mãe de Samuel, esposa do Ivan. Sócia do Grupo Mega Office, onde atua desde a fundação há 25 anos, com sólida vivência na área de pessoas e contábil. Contabilista formada em Ciências Contábeis, Processos Gerenciais, pós-graduada em Gestão de Pessoas pela PUC. Atua como sócia gestora de clientes no Grupo Mega Office, responsável pela carteira do lucro presumido e Simples Nacional. Olá, meninas. Estou muito feliz com o convite, muito honrada. E bora lá, vamos fazer um podcast bem legal para o nosso público, né? Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou começar com a Carol, perguntando para ela como foi o início na advocacia e no empreendedorismo. Bom, eu sempre fui muito curiosa pelo direito e já no segundo ano do segundo grau eu decidi que eu ia já fazer estágio. Antes do terceiro ano, todo mundo foi sair de férias e eu fui estagiar num escritório de advocacia, não ganhando nada, eu só queria experiência. E desde então eu comecei a estagiar, entrei na faculdade, continuei estagiando, virei funcionária, advogada funcionária do escritório, onde eu estagiava. Mais adiante eu virei associada desse escritório e aí fiquei lá durante 10, 11 anos. E para não ficar muito naquela comodidade, enfim, resolvi sair e procurar outros escritórios. Fui para um outro escritório, trabalhando na área tributária e civil, e em seguida já virei coordenadora de área, enfim, virei sócia e fiquei mais 12 anos nesse escritório. O que acontece na faculdade? Ninguém ensina a ser empresário, ser empreendedora na área jurídica. Nós saímos da faculdade achando que nós vamos trabalhar numa grande banca de advogados, Esse sempre foi o discurso na faculdade. Mas aí eu descobri que eu podia, sim, abrir o meu escritório. Eu era capaz disso. Cheguei num ponto da minha experiência profissional que me dava condições de fazer isso. Eu já tinha bastante clientes, nesse escritório que eu trabalhava. Então, eu resolvi, em outubro do ano passado, tomei a decisão, anunciei minha saída dessa sociedade, que era em Porto Alegre, e abri meu próprio escritório em Gravataí, que foi a cidade onde eu sempre morei, cresci, enfim. Tenho amigos, familiares aqui, e trouxe os meus clientes comigo e abri oficialmente meu escritório aqui em janeiro desse ano. Que bacana. E Dani, como que a contabilidade entrou na sua vida? Bom, já me identifiquei com a Carol aqui, porque temos coisas em comum. Bom, na verdade, eu vim de uma família bem humilde e sempre tudo foi muito difícil de conseguir, assim, desde roupas, coisas simples que são necessidades básicas, eram bem complicadas para nós. Então, assim que eu me achei adolescente, eu já quis procurar um trabalho e tal. Só que na época era muito difícil para pessoas que não tinham experiência. Então, eu comecei trabalhando num escritório que até foi um pouco inusitado. Assim, eu tinha uma tia que era contadora e ela era minha inspiração. Assim, eu achava ela uma mulher de negócios, uma mulher incrível. E até se a minha tia ver, beijo, tia Neucito, foi minha inspiração. E ela teve essa influência na minha vida. E ela era também uma conselheira, inclusive ela que me ensinou a ler, era aquela tia presente, sabe? E quando eu fui começar a trabalhar, eu não encontrava emprego, deixava meu currículo em vários lugares e não achava emprego. Até que ela me disse: Dani, por que tu não te oferece apenas pela experiência? Como a Carol disse, trabalha de graça. E eu fui num escritório de contabilidade que era de um amigo do meu pai e me oferecia. Fui primeiro pedir um emprego, ele: não temos vaga.
Aí eu disse, é que eu queria trabalhar só pela experiência, para eu poder dizer, pelo menos, que eu tenho 1 mês de experiência em algum lugar. Aí ele disse para mim que ia pensar, no outro dia me daria a resposta. E, para minha alegria, ele disse que sim. Quando eu cheguei lá, eu encontrei um amigo da vida, que era o Jonas. E daí lá nós começamos a trabalhar juntos. E foi um tempo muito legal. Logo nós saímos daquele escritório e abrimos a Mega Office. O Jonas me convidou para ser a funcionária dele, então por isso que eu tenho essa carinha jovem, mas eu já tenho 25 anos de experiência. Então estou lá na Mega Office desde o início. E foi assim que a contabilidade foi entrando na minha vida. Fui fazendo as formações, daí já pensando naquilo que eu gostava, né? Então fiz o técnico contábil, depois fiz a minha faculdade de ciências contábeis, trabalhei com processos e nesse tempo eu trabalhei em várias áreas da Mega Office, mas isso eu falo para vocês no decorrer, né? Então é assim que comecei, Camila. Que legal. E Carol, qual é a tua principal área de atuação no direito tributário hoje? Bom, hoje no direito tributário eu trabalho muito com pessoas físicas que têm alguma doença grave, tá? E não é uma área do direito tributário muito fácil, né? Porque as pessoas já estão enfrentando uma doença grave, já tem muitos custos em relação a isso. E aí que entra a parte do benefício da isenção do imposto de renda para essas pessoas que têm doença grave, mas essa isenção só é aplicada nos rendimentos recebidos de aposentadoria ou pensão. Não é qualquer rendimento, então, né? E essas pessoas buscam esse benefício da isenção do imposto de renda, inclusive a restituição dos últimos 5 anos. Se a pessoa é aposentada, vamos dizer, há 10 anos, ela consegue, os últimos 5 anos, recuperar todo o valor do imposto de renda recolhido e parar de pagar esse imposto de renda sobre esses proventos, né? Mas tem que ser uma das doenças relacionadas na legislação, né? Existe lá um rol de doenças, como câncer, cardiopatia grave, doenças graves, assim, né? E é muito bacana esse trabalho, porque realmente ajuda, porque os custos, muitas vezes, desse tratamento, desde tratamento psicológico ao tratamento, né, da medicina, eles têm muito custo, né? Então, essa é a principal área hoje que eu atuo no direito tributário. E pensando na área contábil, né? Qual é o teu nicho de trabalho hoje, Dani? Bom, hoje eu trabalho com empresas que, desde o nascimento da empresa, desde o registro dessa empresa, até o crescimento, a evolução dessa empresa. Então, eu trabalho com pequenas e médias empresas, aquelas que têm um faturamento até 4 milhões e 800 ano, que tem até 30, 40 funcionários, é o meu nicho de mercado. E como eu estou na Mega Office desde a fundação, então, quando começou a Mega Office, os funcionários eram o Jonas, que era o dono, né? E eu, uma funcionária, e mais a irmã dele. Era uma empresa familiar, né? Eu era a única amiga metida ali na sociedade, porque depois veio o irmão do Jonas. Mas isso me possibilitou muito conhecimento, porque eu pude trabalhar em todas as frentes, né? Porque hoje um escritório contábil, ele atua basicamente na área fiscal, contábil, de departamento pessoal e de societário, que tem um pouco a ver com os contratos aí da Carol. Então, eu pude passar por todas essas áreas, porque a gente estava construindo o escritório juntos, né? E isso me ajuda muito hoje no aconselhamento das empresas que são meus clientes, porque eu acabo tendo uma noção de todos os departamentos, até do financeiro da Mega Office. Então, essa gestão de empresa, porque além da Mega Office ser um escritório contábil, ela é uma empresa que tem o seu próprio DRE, as suas próprias demonstrações contábeis, as suas análises, né? Então, isso acaba enriquecendo muito o meu trabalho com os meus clientes. Então, essa é a minha área de atuação. E, Carol, tu trabalha também com a área civil, né? Conta um pouquinho para nós como que funciona, quais são os objetivos e a área de atuação dentro do civil. Eu trabalhei muitos anos com direito tributário. E aí, no segundo escritório que eu fui trabalhar, eu comecei também a trabalhar na área civil. Era uma necessidade daquele escritório. E aí, eu iniciei nessa área e me apaixonei também pela área civil, né? Um dos principais objetivos desse trabalho na área civil é buscar benefícios, soluções para, principalmente, empresas, empresários, né? Tanto com um trabalho preventivo, que entra aí análise de contratos, né? Evitar problemas futuros, enfim.
E também o trabalho proativo, que seria, por exemplo, buscar soluções de recuperação de créditos, né, cobrança de débitos, uma série de questões. As principais áreas de atuação, né, hoje no direito civil são essas cobranças, né, recuperação de crédito, através de execução de título extrajudicial, como duplicatas, boletos bancários, né, contratos que envolvam obrigação de pagamento, cheques, uma série de contratos mesmo, né, com clientes, por exemplo. E funciona, então, como execução de título, ações de cobrança, tudo que envolve, né, a recuperação de créditos tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Faço também assessoria nas relações imobiliárias, ajudo os meus clientes, né, na compra e venda de imóveis, se aquele imóvel ele está realmente desimpedido, não tem nenhum problema. Muitas vezes o imóvel ele está enrolado num inventário, por exemplo, e eu consigo prestar essa assessoria, olhar o processo, né, que ele está envolvido, o imóvel, enfim, e fazer toda essa assessoria. Atuação nas relações de consumo, tanto pró-consumidores como pró-empresas, porque existem problemas de lado a lado, né? O consumidor ele tem muitos direitos hoje, então as empresas muitas vezes precisam se defender, né? Da maneira que for possível. Então atuo também nessas demandas, né? Defesa e ajuizamento de ações também, né? Com relação às relações de consumo. Faço defesas de empresas em demandas cíveis de qualquer natureza, né? Como, por exemplo, responsabilidade civil, né? Porque todas as empresas e os empresários eles têm essas responsabilidades em relação a todas as fases, né? Do seu empreendimento, do seu trabalho, das atividades desenvolvidas, responsabilidade civil por todas as relações e contratos daquela empresa. Então, entra aí uma das principais atividades, que é a revisão e elaboração de contratos, justamente para evitar problemas futuros e riscos futuros, né, daquela atividade comercial, empresarial. Que bacana, a gente já vai entrar na questão de contratos, porque eu tenho certeza que é uma dúvida que muita gente tem, é o que colocar dentro do contrato de trabalho, né, ou de prestação de serviço. Então, segura aí que a gente já volta nesse assunto. E, Dani, eu tenho uma curiosidade, porque a gente falar em tributação já gera um certo medo nas pessoas, né? Porque não sabe o que é, não sabe como funciona. A gente deixa tudo para o contador realmente resolver para nós, né? Mas por que a maioria das empresas elas são registradas e começam a tributar pelo Simples Nacional? Explica para nós um pouquinho como funciona essa tributação. Sim. Antes disso, eu quero só conversar com a Carol, porque eu achei várias coisas em comum, né? Nossas atividades são complementares, né, Carol? Eu vejo hoje um dos principais problemas dos empreendedores está vinculado à inadimplência, né? Porque às vezes a empresa até vende muito, mas não recebe. Então, como esse trabalho, às vezes a pessoa pensa, um advogado custa caro para ter uma assessoria, mas isso ajuda a movimentar aquilo que é o pulmão da empresa, que é o caixa. Então, extremamente importante revisão de contratos, né? Até nos contratos de trabalho, acontece muitas vezes de, por exemplo, assim, a gente, vamos dar uma publicidade para a empresa, dar uma visibilidade, tirar foto dos funcionários, às vezes, e às vezes isso, se não está previsto no contrato de trabalho, pode ter um problema com direito de imagem, né? Então, assim, pode complementar. Em relação à inadimplência, por exemplo, nessa ideia, né, que muitas vezes as pessoas têm, o advogado é muito caro. Mas, na verdade, depende muito do processo. Muitas vezes, extrajudicialmente, a gente consegue fazer a cobrança, né, dessa dívida. Uma notificação, né? Às vezes é só um contato, um e-mail, né, para mediar essa relação entre o devedor e o credor. Funciona fazer um acordo extrajudicial, um parcelamento, para fazer ajudar ambas as partes. Quem está devendo, né, para a empresa ou para o empresário, loja, enfim, e quem está
né, que tem esse crédito e precisa receber para ter essa segurança, né, do fluxo de caixa e fazer tudo funcionar em relação ao financeiro. É verdade, né? Dizem que todo empresário, toda empresária, né? Porque a gente está aqui no NamiCast, né, gurias? Toda empresária, ela precisa ter uma boa contadora, uma boa advogada e uma boa corretora de imóveis para investir daí aqueles lucros que ela tem em imóveis, né? Então, acaba sendo ou a um gestor financeiro para poder ter recursos. Mas agora, respondendo a tua pergunta, realmente é muito comum as empresas começarem no Simples Nacional. Por quê? O Simples Nacional ele foi criado lá pela Lei Complementar 123 de 2006, porque assim, eu como comecei há muito tempo na contabilidade, eu lembro que um pequeno empresário, ele tinha as mesmas obrigações do que um empresário bem maior do que ele. Ele precisava pagar vários impostos ao longo do mês. Então, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS, tudo isso era cada um para uma guia. Quando chegou o Simples Nacional, por isso que ele tem esse nome Simples, e algumas coisas ele é bem simples, mas não em tudo, né? Então, assim, o Simples, ele junta todos os impostos, a maioria deles, junta todos numa guia chamada DAS, que provavelmente é aquela guia cara que tu recebe para pagar lá no dia 20, né? Vocês que são empreendedoras, vocês sabem bem disso. Então, junta todos os impostos. Também reduziu a questão de obrigações acessórias, porque ao invés de tu entregar várias declarações para o fisco, tu consegue centralizar em algumas. E também a fiscalização dentro do Simples Nacional, ela é um pouco mais amena, visto que é um regime entrante para todo mundo que quer entrar no mercado. Daí, o que acontece? O Simples, a gente tem 3 regimes tributários, que é, basicamente, tem outros, mas basicamente é o lucro real, onde se tributa, né, o imposto, ele é incidente sobre o lucro, e tem o presumido, que ele é incidente sobre a receita, e o Simples Nacional, que ele também é incidente pela receita. Qual é a diferença básica do presumido para o real? É que o presumido ele tem alíquotas fixas, alíquotas altas. O Simples Nacional, ele é legal para quem está começando. Por quê? Porque as alíquotas são baixas. Só que elas são flutuantes, elas vão aumentando conforme o faturamento dessa empresa vai aumentando. Então, chega um momento que estar no Simples Nacional não é mais uma vantagem. Acaba sendo uma desvantagem competitiva. Por isso que a pessoa tem que ter uma assessoria contábil que esteja avaliando isso anualmente, porque é o período em que tu pode fazer a migração. Todo ano de janeiro, a gente está aqui entrando em outubro, conversa aí com o teu contador para ver se ainda é vantagem o Simples Nacional para a tua empresa. Em alguns casos, não mais. Às vezes, já é vantagem tu migrar para o presumido, porque o presumido é uma alíquota alta, mas ela não sobe mais. Vai ser sempre a mesma. E tem gente que pensa, é super divulgado, assim, eu quero ser lucro real, porque eu não lucro nada. O meu negócio, assim, tem pouquíssimo lucro. Mas, às vezes, as pessoas confundem lucro com dinheiro em caixa. Porque, às vezes, aquele empresário, quando ele começa, ele sobrecarrega muito a sua empresa com despesas pessoais. Às vezes, ali dentro da conta PJ da empresa, ali dentro tem a escola do filho, o rancho da família, tem despesas de nós meninas, né? De beleza, né? De cabelo, de unha, de tudo. Então, às vezes, a pessoa pensa, nossa, mas terminei o mês quase que no 0 a 0. Mas se tu olhar, aquelas despesas não são da tua PJ. Elas estão misturadas com a tua pessoa física. Então, para ter uma análise, normalmente, em linhas gerais, o lucro real, ele vale muito a pena para quem vende muito com uma margem bem baixa de lucro. Por exemplo, supermercados, né? Tem produtos, a gente tem clientes de supermercados que eles conversam com a gente assim, não, o leite é um produto que a gente bota para ter prejuízo até, porque ele é para chamar o consumidor para comprar as outras coisas que a margem é maior. Então, assim, eles têm em vários produtos, por exemplo, da cesta básica, uma margem muito baixa. Então, vale a pena, porque daí tu vai ter pouco lucro mesmo. Então, esses são os regimes básicos e o Simples realmente é o mais atrativo para quem está começando, porque tu começa com alíquotas mais baixas. E nesse processo, né, de análise desses regimes, então, o empresário ele não precisa se preocupar com isso. Tendo um contador, ele vai acompanhando durante o ano e informando o empresário que está na hora de mudar, ou é o papel do empresário perguntar para o contador como que é essa transição de fato? Sim.
O contador, ele está sempre avaliando isso, porque toda vez que tu vai fazer a apuração, por exemplo, lá na Mega Office, como a gente faz? A gente envia para o nosso cliente, junto com a apuração, um resumo da apuração, onde ele avalia ali, ele mesmo também, porque a contabilidade é uma via de mão dupla. É uma parceria entre o contador e o empresário. Então, os dois precisam olhar para o negócio. Então, normalmente, o que a gente faz lá na Mega Office? A gente vai olhando, olha, vamos sinalizar, vai ficando um ponto de alerta aqueles que estão se encaminhando para mudar de regime. E a gente começa por setembro, outubro, fazer simulações e já ir chamando o cliente para reuniões. Olha, acho que o ano que vem tu vai precisar migrar. Às vezes, quando a empresa começa e tem um boom, por exemplo, lá em maio, a empresa já precisa migrar, porque já vai começar a ter um faturamento muito alto, a gente chama e existem algumas formas, né? Algumas manobras que a gente consegue, manobras legais, que a gente consegue excluir a empresa do Simples dentro do próprio ano. Mas é uma via de mão dupla, não dá para sobrecarregar, o meu contador não falou nada. Mas a pessoa mais interessada no sucesso do negócio, quem é? É o empresário. Né? Então, os dois precisam ter essa via de comunicação bem aberta. Muito bacana. E pensando, né, na questão dos contratos em qualquer prestação de serviço, a gente precisa ter um bom contrato. Tanto com o colaborador, quanto a gente, muitas vezes agora está meio na moda a gente contratar PJ para fazer algumas atividades, né? E eu queria saber da Carol. Carol, quais são as principais regras que os empresários precisam seguir ou não podem deixar, né, de colocar dentro de um contrato para que ele seja bem feito e para que ele possa ficar tranquilo de fato? Bom, uma boa assessoria jurídica, né, ajuda muito nesse momento de analisar os contratos, assim como na contabilidade, né, Dani, uma boa assessoria contábil ajuda como um escudo, uma segurança para aquela empresa, para aquele empresário. A revisão de contratos, né, a melhoria dos contratos também funciona assim, não é uma simples burocracia. Realmente uma segurança, né? E como nós, empresários, nós somos responsáveis por todas as relações contratuais da empresa, parceiros, clientes, sócios, fornecedores, é bem importante realmente ter essa assessoria. Algumas regras básicas, né, que temos que observar aqui. Definição clara sobre os direitos e deveres das partes. Às vezes as pessoas pensam, não, mas isso é óbvio, não vou colocar no contrato. O óbvio precisa sim estar no contrato. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, e é justamente esse óbvio que não está no contrato que lá na frente, numa rescisão contratual, vai ser objeto de discussão. Então, realmente tem que constar tudo de forma muito clara nesse contrato. Prever as condições, né, que o contrato pode ser rescindido, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, daqui a pouco vai ter uma inadimplência, um descumprimento por um motivo ou outro. Nós tivemos aí tantas adversidades, né, como uma pandemia, a enchente. Tem que ter essa previsibilidade, pelo menos, de situações emergenciais, né? Hoje em dia estamos aí já calejados, né, e podemos ter essa previsibilidade de questões ambientais ou emergenciais de saúde. É importante ter isso no contrato, né? É uma segurança para ambas as partes. E também não somos eternos, né? Isso acontece, vai acontecer com todo mundo. Então, se um sócio falece, o que vai acontecer com aquele contrato? Fornecedor, né, sofre um acidente e acaba falecendo, como é que funciona? Então, tudo isso é importante sim constar. Expectativa das partes. Isso é bem importante em muitas atividades, né, profissionais, como, por exemplo, uma nutricionista. Tem que ter alinhadas as expectativas e tem que estar previsto no contrato, por exemplo, da nutricionista com o cliente, que vai depender muito da condição física, da condição de saúde daquela pessoa, porque depende de um metabolismo, de seguir realmente o plano alimentar, como que a pessoa é com os exercícios físicos, a sua rotina, depende de muitos fatores. Então, eu já vi acontecer, por exemplo, de um paciente de uma nutricionista reclamar porque não atingiu aquele objetivo de peso naquele determinado tempo, porque era a expectativa dele. Então, é importante ter essa previsibilidade também no contrato e ter esses fatores, né, relativos que vão realmente
podem gerar, né, na verdade, essa discussão Porque vai ter responsabilidades que é da contratante e da contratada, né? Com certeza. E tem que ter bem claras essas responsabilidades de ambas as partes, né, nesse contrato. E pensar em todos os cenários, né, como eu falei, todos os cenários possíveis. Tudo que puder imaginar para constar ali daquele contrato. Mas isso não vai acontecer. Pode sim acontecer e evita realmente muitas discussões no futuro. É verdade, né, Carol? Às vezes eu vejo assim que os contratos, é legal tu trazer uma pessoa de fora. Às vezes pensa, já tem um contrato padrão. Mas um olhar de fora de um advogado, ele te alerta para várias outras coisas que ele já viu acontecer em outras empresas, né? Então, às vezes a gente fica tipo pensando, não tem que conter custos, mas na verdade tu tá prevenindo um problema gravíssimo que pode acontecer no futuro, né? Então, como é importante, às vezes, trazer a consultoria, né? Eu sei que a Camila é consultora, um olhar de fora, de dentro, tu já sabe mais ou menos o que é, né? Mas quando vem uma advogada, quando vem uma consultoria, te traz um novo olhar, né? E isso é tão complementar nos contratos, né? E tu prevenir esses problemas futuros, esses riscos de uma ação judicial, por exemplo, nós sabemos que um processo judicial ele é muito oneroso. É bem importante prevenir esses riscos justamente porque uma demanda judicial futura, um problema futuro que vai gerar uma discussão, se vai para o judiciário, é muito oneroso. Para ambas as partes, inclusive, né? Porque o processo judicial, ele demora muito, ele custa caro. O judiciário, a gente sabe que está sobrecarregado. Então, não é vantagem, vai sair muito mais caro do que prevenir essa discussão judicial. É verdade. Então, aquela frase, o óbvio precisa ser dito, no teu caso, aqui nas tuas explicações, a gente trocaria, né? O óbvio precisa estar escrito. Precisa estar escrito. Para a gente não correr esse risco. É verdade. Né? E já teve situações de o cliente fazer alguns comentários ou dizer que tinha isso ou aquilo em algum contrato e a gente tem que resgatar o contrato para ver o que foi falado ali, né? Então, a importância de estar bem detalhado, né, Carol? E o que está combinado não sai caro. É verdade. A gente costuma dizer isso, né? E essa experiência de alguém de fora, como a Dani falou, é importante porque o advogado, por exemplo, ele já sabe várias demandas que já aconteceram envolvendo aquele caso, aquela atividade comercial, aquela relação contratual. Então, realmente consegue passar para o cliente, né, essas situações que já aconteceram para evitar justamente que aconteçam com aquele cliente. Exatamente. Muito bom. E, Dani, falando ainda sobre a questão ali dos empreendedores, da importância de eles terem, né, esse acompanhamento junto ao contador, pela tua experiência nesses 25 anos aí de contabilidade, quais são os erros que tu enxerga hoje ainda nesses empreendedores? Quais são os erros que eles cometem? Qual é a maior queixa dos empresários? 2 perguntas em uma, né? Mas gostaria que tu falasse um pouquinho, até porque às vezes pode ser a dúvida, né? Ou o problema que um outro empresário que está nos assistindo está passando, né? Com certeza. Bom, eu acho que assim, muitas pessoas que começam, ao longo dos anos eu vi muitas coisas, sabe? E coisas que pra gente pareciam óbvias, mas bem como a gente falou, o óbvio precisa ser dito, precisa ser escrito, e a pessoa precisa acreditar também, né? Então, eu vejo assim, muita gente sai e pensa, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero mandar, eu que quero controlar todas as coisas, eu quero decidir e vai decidir abrir um negócio. Mas, muitas vezes, aquela pessoa tem uma mentalidade de CLT ainda. E ela traz isso porque eu sei por mim, no início eu era CLT da Mega Office. E essa virada de chave é tão difícil, porque assim, é um tempão até que tu vá para o outro lado do balcão, a tua mente. Tu comece a entender o que um empresário precisa pensar, né? Como eu preciso evoluir a minha mentalidade. E isso eu complemento de que a gente possa ir buscando formações, andar com empresários, porque às vezes a gente saiu daquilo ali, né, daquela local de CLT, mas a gente continua andando com os mesmos amigos. Por isso que eu acho que uma entidade como a Sigra, como o NAMI, vem fortalecer a nossa mente empreendedora. Porque tu precisa conviver com outras pessoas que têm os mesmos interesses que o teu, que te despertem para olhar outras coisas que antes tu não olhava. Os mesmos medos, inclusive. Exato. Né? As mesmas dores. Sim, porque são olhares muito diferentes, né? Quem é funcionário e quem é empreendedor.
E vejo também, assim, muita falta de planejamento, assim. As pessoas, vou começar um negócio, vou dar. Eu já conversei com várias pessoas. Apareceu a oportunidade, eu agarrei. Mas, meu Deus, pensa antes, né? O planejamento, ele é extremamente relevante para o sucesso do negócio. Fazer um planejamento estratégico, um estudo de mercado, ver se aquela atividade realmente se encaixa para aquele lugar, se tu tem os parceiros certos, porque no início a empresa começa praticamente tu mesmo. O que eu vou precisar de complementar para prestar um bom serviço para o meu cliente? Também falta muita gestão. Tem uma pesquisa do Sebrae que fala que 29% das empresas registradas, elas fecham antes de 5 anos. Por conta disso, por falta de planejamento, falta de gestão, falta de fluxo de caixa, porque às vezes quando tu começa, tu não tem a mesma capacidade de buscar um empréstimo do que uma empresa que já está há 5, 10 anos no mercado. Então, tu precisa ter essa avaliação de gestão, olhar os teus números, ter no mínimo um fluxo de caixa para que tu possa estar olhando a tua previsibilidade de entradas, de saídas, quando no mês ou quando no ano que vai te faltar dinheiro, que tu vai ter que ter uma ação comercial para que tu possa complementar. E eu vi muitos casos de pessoas que duvidaram da inovação. Elas pensaram, não, agora já achei a fórmula secreta, é essa, meu negócio vai rodar. Por quanto tempo? Porque o mundo está sempre girando e trazendo coisas novas. Não preciso me preocupar com a inteligência artificial, não tem nada a ver com o meu negócio. Tem a ver com todos os negócios. Quem não se atualizar vai ficar de fora. Eu lembro que a gente tinha, no início, um dos nossos maiores clientes trabalhava com esses filmes de fotografia, sabe? E ele convidava nós para os eventos mais incríveis, assim, de fotografia e tal. E ele acabou duvidando daquela questão do digital, da foto. E isso chegou um ponto que o negócio dele foi encolhendo tanto que ele precisou sair do mercado. E isso acontece com profissionais que não se atualizam, que não buscam cursos, que não investem em si mesmo, porque a empresa vai ser do meu tamanho, né? Uhum. Então, eu quero crescer, eu preciso ir além. Vi também uma das coisas que a gente falou ali no início de mistura patrimonial. Por quê? Porque tu foi lá e investiu inicialmente. Eu vou botar 10 mil reais nesse negócio. Pensando numa empresa pequena. Vou botar 10 mil reais nesse negócio. E daí tu te sente dono daquele CNPJ e acaba misturando. Tu não separa o que é da pessoa física da pessoa jurídica. Isso gera um problema tão sério. Por quê? Se tu não faz isso, essa separação, desde que começou a empresa, é muito mais difícil depois que a empresa vai crescendo. Porque se tu pega um cliente maior, tu pensa, agora eu posso fazer aquela viagem que eu não conseguia fazer antes. Só que quem cresceu foi a PJ, não foi a pessoa física. Às vezes a gente tem medo de definir o prolabore. Esse é o primeiro passo que tu deve dar. Se tu pensou assim, eu acho que eu preciso para o meu custo de vida, sei lá, 10, 20, 30 mil reais. Então, organiza para que esse prolabore possa entrar dentro do orçamento mensal da empresa. Você não consegue pagar tudo no dia 5, que nem quem veio de CLT, esse dia 5 eu recebia. Dilui isso, né? Faz em parcelas semanais, organiza isso para que tu possa ter realmente um prolabore bem definido, para te não ficar com medo de gastar o dinheiro da empresa, ter as finanças pessoais e da empresa misturado, tu nunca vai saber quanto que é o lucro da tua empresa. Tu nunca vai conseguir ter números que te façam crescer, porque tu só pode crescer, só pode melhorar aquilo que tu consegue medir. Mas como tu vai medir se tá tudo misturado? Se tu pensa que tudo é teu? E quem é o maior responsável pelo sucesso do negócio? É o empresário. Ele é o principal responsável pelo sucesso ou o fracasso. Daí, às vezes, fica mais fácil a gente botar a culpa no governo, né? Numa crise, numa enchente. Mas, às vezes, aquilo é só um lugarzinho onde a gente se escondeu para mentir para nós mesmos de que a gente foi um fator externo que prejudicou o meu negócio. No entanto, aquela pessoa que está ali administrando tem a maior responsabilidade. Então, acho que o empreendedor, um dos termos que eu fiz uma formação, o Método CIS, lá com Paulo Vieira, lá em 2016, uma das coisas que ele batia muito na tecla é a autorresponsabilidade. É a gente olhar qual o meu papel nisso tudo que está acontecendo, no desempenho da minha empresa. E teria tantas coisas, mas, né, basicamente é isso, gurias. É interessante, né? A gente tem que ter essa necessidade e se perceber
o momento certo que a gente precisa fazer essas mudanças. Então, eu imagino que eu abri minha empresa 10 anos atrás. A forma de fazer o contrato era uma. Agora, já existem outras questões que eu preciso levar em consideração. Então, não dá para ter aquela resistência de pensar assim, não, mas eu já fiz o meu contrato, está lá, eu uso o mesmo para todos os tipos, né, de colaborador ou prestação de serviço. Carol, conta para nós, assim, um pouquinho, algumas orientações práticas que a gente tem que levar em consideração na hora que realmente a gente vai redigir um contrato. Aí, se tu quiser dividir entre, se for prestador de serviço, pode seguir nessa linha. Se for para colaborador, seguir nessa linha, ou até algum outro, né? Sim. Uma outra linha que tu tenhas. Na linha que tu apontou, né, que é extremamente importante a gente ficar atualizado, né? A Dani também falou muito sobre isso. A atualização, ela é extremamente importante para qualquer negócio, né? Então, na linha desse apontamento, Camila, realmente é muito importante estar sempre atualizado. O contrato, ele precisa se atualizar conforme a sociedade, inclusive, vai mudando, né? A Dani também falou muito sobre isso e é, de fato, uma coisa que nem todos os empresários, nem todas as empresas, nem todos os negócios acompanham, né? Que é a mudança e atualização do mundo. E isso, realmente, o contrato precisa acompanhar. Então, é muito importante, é uma das dicas que eu coloco, que a revisão periódica desse contrato. Eu fiz o contrato, né, Camila, quando eu iniciei o negócio, principalmente com prestadores de serviço. Faz um objetivo ali de 6 em 6 meses, pelo menos, revisar esse contrato para ver se está acompanhando, até pela tua experiência, por exemplo, da prestação de serviços, se aquele cliente, o perfil dos clientes mudou, né, se o ambiente do trabalho mudou. Isso tudo precisa ser observado e atualizado no contrato, né? Não basta assinar um contrato e esquecê-lo e não, estou seguro. Não. De tempos em tempos é preciso fazer essa análise. Então, revisar regularmente, né, esses contratos para que continuem atendendo as tuas necessidades, as necessidades do teu cliente, né, as circunstâncias atuais do negócio. E a principal dica que eu deixo é contratar um advogado, contratar uma assessoria jurídica, porque realmente isso evita muitos problemas, né? Eu costumo dizer que um bom contrato, ele aumenta a segurança e diminui os riscos futuros, né, de demandas judiciais, que é o pior. Claro, muitas coisas a gente pode resolver, né, com demandas extrajudiciais, mas, infelizmente, hoje a discussão sobre uma relação contratual acaba no judiciário. E prestadores de serviço, principalmente, que iniciam seus negócios como empresário, né, que é o que a Dani estava dizendo, é sozinho, precisa realmente ter essa clareza de que o seu negócio vai mudar. Esse é o plano, pelo menos, né? O seu negócio vai crescer, a sua clientela pode mudar no meio do caminho, né? Assim como um comércio, né? Uma loja precisa entender que os produtos vão ser modificados ao longo do tempo, talvez o local da loja, né, o comércio naquela região específica, a cidade vai ter mais habitantes, vai ter menos, como que vai funcionar essa dinâmica, e aí o contrato precisa acompanhar com fornecedores, principalmente, né, um comércio, ele tem fornecedores habituais, normalmente, né, e aí possui um contrato daquela relação, também precisa ser atualizado, né? Envolve, inclusive, preço da gasolina, né? Preço dos insumos, isso tudo é muito, muito relativo. Ele tem alterações constantes, né? E isso realmente é importante de ter no contrato e ter uma assessoria que observe todas essas mudanças. É verdade. Até porque, se em algum momento tiver algum desentendimento, né, com a outra parte, a gente vai para onde? Para o contrato. E ali a gente analisa, né, Carol? Vê o que estava escrito, o que foi combinado. E muitas vezes se resolve ali mesmo, né, Carol? Com certeza. Até através de um acordo, né, entre as partes, porque é importante também a gente, cada um ceder um pouco. Né? Muitas vezes isso funciona. E aí um advogado, né, que intermedia isso, um advogado para cada parte, os advogados conversam e conseguem relativizar aquela briga, digamos assim, né? Sim. Conseguem amenizar um pouco a situação e cada um cede um pouco. E, claro, é muito mais fácil quando existe essa previsão no contrato. Isso aqui tem que ser cumprido, né? A gente pode ceder um pouco, mas o contrato está ali. Se for para o judiciário, tem que ser cumprido o que está no contrato. As partes são livres para assinar, né? E, claro,
com exceção daqueles casos em que há coação, né, e ameaças para a assinatura de um contrato, que hoje em dia é muito difícil de acontecer. A gente não vê mais esse cenário, né? Somos todos muito esclarecidos, né? É uma sociedade hoje muito mais contemporânea que consegue evitar esse tipo de situação. Então, realmente, se vai para o judiciário, o juiz, qualquer juiz, vai dizer que tem que ser cumprido aquele contrato. Também com exceção daquelas relações de consumo, né? Onde tem aqueles contratos de adesão, que a gente chama, e aí o consumidor ele realmente pode ser lesado por determinados contratos oferecidos para determinadas empresas, né? Por exemplo, as empresas de telefonia, as empresas aéreas, que são as maiores, são as campeãs de processos judiciais, né, dos consumidores, que a gente chama de contratos de adesão, né, que não se aplica exatamente àquele caso concreto, então gera uma margem aí de discussão muito grande. Tu sabe que tu estava falando ali, eu pensando assim, nos nossos próprios contratos da empresa, né? O que a gente olha? Às vezes um cliente, ele começou com a gente, nós registramos o CNPJ dele. Ele tinha um faturamentinho básico, tinha um funcionário, só que o negócio foi crescendo, foi modificando e passou a ter um faturamento enorme, ter muitos colaboradores. Então, para nós, a gente também faz essas revisões, porque as condições mudaram. Né? Não são as mesmas condições quando foi firmado aquele contrato. Então, como é importante ir refazendo, né? E avaliando periodicamente, como tu falou, né, Carol? Tem que ter uma agenda de revisão. A gente tem na Mega um cronograma de revisões, assim, para que a gente realmente não possa depois ser prejudicado, porque, não, mas era o que estava no contrato. Então, a gente chama o cliente para acordar novamente. E, normalmente, as partes são super amigáveis, porque entendem que as condições mudaram, né? Se o cenário é outro, o contrato também precisa ser outro. Exato. Então, da mesma forma que a gente tem que semestralmente, pelo menos, né, semestralmente fazer uma análise do contrato, rever, para nós termos um contrato bem escrito, a gente também tem que ler o contrato antes de assinar, né, Carol? Verdade. Com certeza. Não correr o risco. E aí a assessoria é de extrema importância. Porque existem palavras complicadas ali que a gente não entende. E aí essa assessoria jurídica vem, né, para colaborar aí conosco no entendimento das entrelinhas. Sim. E é o que eu sempre digo para os meus clientes, depois de assinado o contrato, não tem como voltar atrás, né? Ele tem que ser cumprido. Então, um acordo, ele precisa realmente ser muito bem pensado, muito bem revisado, porque ele vai gerar consequências jurídicas que não conseguem voltar. E pensando nessas análises, né, que o empreendedor tem que fazer periodicamente, Dani, quais são os relatórios mais importantes na tua visão que o empreendedor ele precisa estar atento, que ele precisa acompanhar periodicamente também? Bom, a contabilidade tem diversas demonstrações, né? E às vezes só enviar para o cliente não faz muita diferença, porque como são termos tão técnicos, às vezes tem essa dificuldade de compreensão. Então, às vezes o contador... Eu tenho uma amiga que é nossa cliente, que ela diz assim, o dia que vocês marcam a visita, assim, a reunião, eu chego nem dormir na noite anterior de nervosa. Porque são momentos assim, onde tu vai realmente te deparar com o resultado financeiro da tua empresa. Então, assim, existem 3 relatórios que eles são, na minha opinião, os mais importantes, né? Eles são tipo aqueles exames que tu tem, que nem nós mulheres, outubro, sempre tem que fazer um check-up e tal. Eu acho que esses são os 3 exames que mostram a saúde financeira da tua empresa. Que seria o fluxo de caixa, é o primeiro. Ele, às vezes, a gente quer que o contador faça, mas é importante que tu faça o teu fluxo de caixa, porque ele deve ser acompanhado diariamente. Cada coisa que acontece, cada entrada, cada saída, cada negociação que é feita precisa ser registrado lá. Até para te ver assim, dá para fazer análises a cada 7 dias, semanalmente e tal. Mas o empreendedor que tem mais sucesso é aquele que faz análise no espaço mais curto de tempo. Por quê? Porque tu pode tomar decisões antecipadas. Por exemplo, se hoje tu viu, meu Deus, vai faltar dinheiro para pagar isso, aquilo, não tem dinheiro para pagar o simples, vou ter que pedir um empréstimo. O
que tu vai fazer? Tu vai num banco e o banco vai te oferecer o valor mais caro de taxas de juros. Por quê? Porque tu tá desesperado, ele sabe que tu vai fechar qualquer negócio. Agora, se tu te antecipou e sabe que lá em dezembro vai te faltar recursos, tu pode ter ações comerciais para não precisar recorrer a recursos de terceiros, como um banco. Posso fazer uma ação nesse produto, posso lançar esse novo produto, estava meio engavetadinho ali, vou lançar ele, é um produto que tem uma margem legal. Tu pode ter ações comerciais e financeiras com antecipação. E isso, quando tu vai antes, tu pode dizer, eu avaliei vocês, agora vou ver com o meu outro banco. Então, assim, tu tem muito mais capacidade de negociação. Por isso, importante o planejamento que a gente tinha falado anteriormente. Outro relatório super importante que combina, que complementa o fluxo de caixa é o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Esse é um relatório anual. Só que ele deve ser avaliado todos os meses. O que é o DRE? É assim, tudo que tu emitiu de notas, o teu faturamento, menos os teus impostos que geraram, né, dessas emissões de notas, menos o teu custo, por exemplo, as tuas compras que tu fez, menos as despesas, teus custos fixos, os custos variáveis, tu vai chegar num número lá no fim. Aquele número vai dizer se o teu negócio deu lucro ou prejuízo. E esse número, ele é extremamente relevante, porque às vezes no teu fluxo de caixa tu pode ter dinheiro, mas no teu DRE tu tem prejuízo. E isso é a maior dúvida dos empresários. Eles, como assim eu tenho dinheiro na conta? Como é que estou trabalhando no prejuízo? Por quê? Porque assim, o DRE, ele trabalha por regime de competência. O que é isso? Traduzindo o contabiliquês para vocês, né? O regime de competência é assim, o momento que tu assume a obrigação ou que tu faz, por exemplo, uma venda. Eu fiz uma venda agora, emiti a nota fiscal, só que eu dei prazo de 30 dias para receber aquele valor. Então, no meu fluxo de caixa não vai entrar ainda aquele dinheiro, ele vai estar lá só previsto, mas ele não entrou. Só que o DRE, ele já registra como faturamento. Aí a mesma coisa acontece com eu comprei do meu fornecedor e eu vou pagar ele só daqui a 30 dias. Então, essa também é um outro tipo de análise de gestão, que é o ciclo financeiro da empresa. Se eu vou dar prazo para o meu cliente pagar, eu tenho que me preocupar com o prazo que eu vou pagar ao fornecedor, porque senão vai dar problema no desenrolar do meu ciclo financeiro. Então, o DRE, ele funciona sempre numa visão de competência. Naquela competência, quantos compromissos eu assumi que eu vou pagar futuramente? Ele já registra tudo agora. Quantos clientes eu vou receber, mas eu já fiz a venda? Então, é essa a visão do DRE. É isso que vai dizer o lucro ou prejuízo. Talvez tu teve prejuízo, mas tu supriu como? Pegou um empréstimo, antecipou cartões, antecipou duplicatas que tu tinha a receber. Então, tu tem dinheiro para fazer a gestão do teu negócio, mas tu tem prejuízo na tua operação. Então, as duas coisas precisam estar bem equilibradas. Outra, falando em equilíbrio, o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, o que ele mostra? O equilíbrio da empresa entre todos os direitos, os bens e os direitos que a empresa tem. O que são os bens? É o que eu tenho de dinheiro no meu banco, na conta PJ, é o que eu tenho a receber do meu cliente. Por exemplo, eu vendi a prazo, eu tenho direito de receber daquela pessoa daqui 30, 60, 90 dias, então são os meus direitos, mas o ativo imobilizado, que é tudo aquilo que eu comprei e é patrimônio na minha empresa. Por exemplo, máquinas, softwares que eu preciso para fazer a gestão, isso é patrimônio do meu negócio, é a parte boa do balanço patrimonial. E depois a gente tem o passivo, que é tudo que eu assumi de compromissos, como, por exemplo, meus impostos a pagar. Eu vendi hoje, no dia 30 já vai ser lançado o meu imposto que vence lá no dia 20 do mês seguinte. Por quê? Porque a partir do momento que eu fiz a venda, já me torno devedora daquele imposto, mesmo que eu não tenha pago ele ainda. Então, os meus impostos, meus fornecedores a pagar, as obrigações com o sócio, que é o patrimônio, o capital social. Então, esse balanço, ele vai dizer assim, se eu tenho... o que eu tenho mais? Eu tenho mais a receber do que a pagar? Ou eu endividei muito a minha empresa e mesmo se eu vendesse todo o meu ativo, se eu usasse todo o meu dinheiro, sobraria ainda para a minha empresa sobreviver, pagando todas as contas? Então, são várias formas de olhar a mesma empresa.
Então, é super importante ter essa relação. O que acontece às vezes com as pequenas empresas? É raro, mas acontece. Às vezes a pessoa fazer uma venda e não emitir a nota, esqueceu de emitir a nota, não lembrou. Então, isso distorce todos os números da empresa para a contabilidade fazer uma análise real e verdadeira para amparar, para ajudar na estratégia do negócio do cliente. Se algumas empresas que podem, de repente, não declarar todo o seu faturamento, nunca vai fechar essa conta. Essa conta sempre vai ser uma análise distorcida da realidade. Então, às vezes, aqueles empresários que pensam, eu não vou declarar tudo, é muito imposto para o governo, às vezes acaba inviabilizando o seu negócio, se impede de crescer, porque pensa, eu quero ser sempre simples, porque eu quero pagar pouco imposto, é que a gente ouve muito. Não tem tanta fiscalização, por exemplo, como o lucro real. Mas, às vezes, tu tem várias oportunidades de poder ganhar muito dinheiro e acaba te limitando porque tu não quer regularizar 100% o teu negócio e essas análises ficam inviabilizadas de serem feitas, né? Então, são esses. Que legal, gente. Eu tô aprendendo muito aqui. Espero que vocês aí de casa também. Eu também. Tem uma aula aqui. Exato. Mas eu falo mesmo. de vocês duas, né? Cada uma na sua área, trazendo um conhecimento tão importante que, às vezes, o empresário não percebe a necessidade que tem, né? Só que a gente já está se encaminhando para o final. Então, eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais de vocês e também deixassem um conselho para esses empreendedores que estão nos assistindo, né? As empreendedoras também, que cada uma deixasse um conselho para que elas possam depois fazer essa reflexão também. Bom, pela minha experiência, né, como prestadora de serviços, como advogada, um conselho que eu daria, né, para quem está começando, quem está abrindo seu escritório, abrindo seu negócio, sendo eu empresária, né, sozinha, primeiro tem que acreditar. É meio caminho andado se tu acreditar que vai dar certo, né? Eu digo isso porque tem que confiar naquilo que tu está fazendo, né? E se tu entrar já pensando não vai dar certo, vou me dar mal, claro, tem que ter um plano B, lógico, né? Mas acreditar que vai dar certo. E se cercar de pessoas, né, que têm essa mesma dinâmica, que está passando por isso, ou que já passou, principalmente quem já passou, que pode trocar experiências, né, te ensinar muitas coisas em relação à abertura de um negócio, ao empreendedorismo. E uma coisa que me ajudou muito foi participar de grupos de network, o grupo do NAMI, que é o Núcleo Sigla de Mulheres Empreendedoras. Isso tem me ajudado muito a compartilhar as dores, os medos, a parte boa, né? O que deu certo, o que não deu certo. É um compartilhamento assim, muito importante. Então, façam essa participação desses grupos de network, agrega muito. O BNI, que é o Business Network International, né, que tem aqui também um grupo em Gravataí, que é o BNI Aldeia, voltado para negócios e para troca de experiências, é muito importante. Então, a dica que eu daria é: cerque-se de pessoas com a mesma vontade de crescer, vontade de dar certo o seu negócio, que está começando, né, ou que está nessa fase, ou que já passou por essa fase. Legal. Eu compartilho... Posso já seguir respondendo, Pode, Camila? fica à vontade. Eu compartilho muito do pensamento da Carol, assim. Eu trouxe até algumas questões aqui mais técnicas, mas eu acho que essa questão de ampliar o teu mundo... Às vezes tu começa ali, a tua empresa é um mundinho tão pequeno, teus clientes, fornecedores, existe muito mais se tu escolher te conectar com pessoas. Então, uma das formas interessantíssimas que traz muita visibilidade, autoridade, é a questão de tu te conectar a entidades como a UNAMI, a SIGRA. São lugares onde a gente pode ampliar, ter acesso a pessoas que a gente não teria se ficasse lá dentro do nosso mundo, né, Carol? A gente precisa... Camila... Bem, não tem problema. A gente precisa ampliar a nossa visão, porque senão a gente vai estar sempre num lugar onde a nossa visão vai ser limitada. E quando eu ouço alguém hoje mesmo, né, nesse podcast, como a gente aprendeu uma com a outra aqui, né? Com certeza. E por quê? Por causa de conexões que a própria entidade proporciona. Eu acho que hoje é um capital enorme a gente poder ter network, ter outras pessoas, ampliar, ir a eventos, se qualificar,
porque a nossa mentalidade ela precisa mudar todos os dias. A gente não pode ter aquela mentalidade fixa, né? A gente tem que ter uma mentalidade de crescimento. Nunca pensar que a gente chegou já no lugar, no pico do monte. A gente sempre precisa estar subindo e com outras pessoas juntas, né? Eu vejo uma das principais dores de clientes que hoje sentam na minha frente numa reunião, é assim, Dani, a minha empresa não pode crescer porque eu não tenho pessoas para crescer junto comigo. Eu não criei, a minha equipe não veste a camisa, eu não acho profissionais no mercado. E isso é tão sofrido, porque tu vê pessoas extremamente qualificadas, tecnicamente capazes, e quando tu interage com outros, tu também vai te inspirando com outras pessoas. Como é que tu lida com esses funcionários na tua empresa? Como é que tu inspira eles? Como é que tu traz para eles esse senso de pertencimento? Então, eu acho que o empresário precisa ter uma cultura bem adaptada dentro da sua empresa, ter valores bem definidos, para que as pessoas queiram se conectar a valores, a propósitos, não só ir lá para trocar, vou dar o meu tempo e vou receber esse dinheiro, mas que as pessoas saibam qual é o papel dela dentro da organização. O que eu faço? A gente brinca, a gente tem um indicador lá na Mega chamado felicidade do cliente. Então, a gente promete para o cliente até tanto tempo, mas o cliente não sabe que a gente tem o da felicidade, que é entregar em tempo anterior, né? Se aquele prazo era até 2 dias úteis antes, a gente vai antecipar para 3, 4. Então, assim, essas questões o funcionário sabe, e eles dizem, o da felicidade do cliente a gente já bateu, porque o cliente, nossa, vocês já me entregaram. Então, assim, são coisas que o funcionário sabe qual é o papel dele, ele sabe para que significa aquele indicador. Não sei, às vezes as empresas têm aquele papelzinho lá, missão, visão, valores, mas ninguém sabe exatamente aquilo que significa. Tu traz um colaborador para ver o que é e ele, não sei, é um papel que está lá na empresa, né? Na prática é muito mais fácil de inserir isso. Exatamente, e trazendo essa cultura através de treinamentos, não só treinamentos técnicos. Hoje na Mega Office a gente tem uma agenda de treinamentos técnicos, porque a nossa área é extremamente técnica, e de treinamentos comportamentais, onde a gente mostra o que a empresa espera do colaborador. Então, gente, eu acho que, e falando em autodesenvolvimento, posso fazer uma propaganda? Bem rapidinho. Gente, no dia 8 de novembro, aqui na nossa cidade, no Sesc, em Gravataí, a gente vai ter evento que é o Mega Work Experience. Ele é um momento onde vão vir várias pessoas, uma junção de muitos empreendedores, tanto daqui da cidade como empreendedores de fora. A gente vai ter palestrantes extremamente relevantes a nível nacional, para estar realmente te ajudando a pensar fora da caixa. Então, fica aí nosso convite. Eu já estou inscrita. Né? Também. Olha só, gente, é sucesso. Essas duas vão ir, tu que não vai poder ficar de fora, né? Então é isso, Camila. Gurias, estou muito feliz pelo nosso bate-papo. Foi um conteúdo intenso, mas ao mesmo tempo vocês trouxeram com muita leveza. E isso facilita muito, né, a compreensão da gente enquanto empresário para entender como funcionam esses processos que às vezes parecem tão complexos. E a gente quer também agradecer a Sigra, que nos acolhe tão bem, né? Nós somos a Sigra, porque o NAMI faz parte da Sigra. E convidar todos que estão nos assistindo que também venham conhecer a Sigra, porque da mesma forma que a gente tem esse apoio interno aqui para poder estar com outros empreendedores, entender suas dores e poder apoiar uns aos outros, a Sigra está aqui de portas abertas para isso também, né? Então, que conversa incrível. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Carol. Obrigada por vocês duas estarem aqui hoje. A gente que agradece, é uma troca muito rica. Sim, que manhã proveitosa, né? Verdade. E para você que nos acompanhou até o final, lembre-se de dar o like no nosso vídeo e colocar aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista, se ficou alguma dúvida, porque depois, com certeza, elas vão olhar e vão ali ajudar vocês respondendo para vocês, né, essas questões. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós e até o próximo NAMICast.